Vamos então para o texto bíblico, Romanos 10, 9 a 13. Assim nos diz a Escritura Sagrada: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos capítulo 10 está inserido, e esses versículos que nós lemos de um modo muito especial, num contexto onde o apóstolo Paulo está falando da salvação de judeus e de gentios, ou seja, dos não-judeus. E em especial nessa passagem, ele acabou de dizer nos versículos anteriores a dificuldade específica dos israelitas, dos judeus. Apesar deles terem uma herança do Velho Testamento, conhecerem o Deus que se revelou a eles, que fez deles um povo, diz o apóstolo Paulo nos versículos anteriores, que aqueles homens e mulheres estavam cegos. E ele diz o porquê. Ele diz o seguinte, um pouquinho antes, no verso 2, que nós não lemos: posso testemunhar que eles, os israelitas, eles têm zelo por Deus. Olha só, aqui começa uma coisa interessante sobre a pergunta que nós estamos trabalhando: como receber a vida eterna? Aqui você descobre que é possível você ter um zelo, uma busca religiosa, mas você não encontrar essa resposta. Era o caso dos israelitas de um modo geral, fora aqueles que se renderam a Cristo. Paulo está dizendo: eu sou testemunha, eles são zelosos, eles procuram praticar a lei. Mas aí o apóstolo nos aponta por que pessoas zelosas, religiosamente falando, com um nível de temor, com uma certa busca, com um nível de um tipo de espiritualidade, mas por que essas pessoas não alcançavam a salvação? Gente, inclusive, com uma boa moral, com um nível de retidão, por que estas pessoas não receberam a vida eterna? Ou até ali não recebiam a luz da palavra de Deus? E o apóstolo explica: porque eles estavam no zelo deles, ignorando a justiça que Deus revelou em Jesus. E eles estavam crendo que era se submetendo à lei e cumprindo a lei, ou seja, a partir de uma performance, de um desenvolvimento da obediência pessoal, eles conseguiriam resolver o problema deles. E o cumprimento da lei, ou o esforço de se cumprir a lei, seria o suficiente para que eles recebessem vida eterna. E aí o apóstolo Paulo diz que não. É necessário receber aquilo que Deus providenciou. Uma justiça que Deus proveu. Porque a lei de Deus que os judeus conheciam e os gentios não conheciam, ela tinha uma finalidade. A principal finalidade da lei, como diz o apóstolo em outra passagem lá em Gálatas, era conduzir a consciência das pessoas ao fato de que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é cumpridor, diríamos assim, na plenitude da lei, e basta um pecado, basta uma quebra, basta uma desobediência para que nós sejamos culpados de toda a lei. Então, se não houver algo que seja além da lei, acima da lei, um cumprimento da lei por nós, não é com a nossa justiça pessoal que nós vamos conseguir ser salvos. Será que nós não vivemos muitas vezes um sentimento parecido, uma ignorância espiritual parecida? Olhamos para nós mesmos e nos sentimos bons o suficientes para que Deus faça algo por nós. Acaba que não temos o discernimento, o conhecimento pleno da nossa própria condição, e achamos que se nós então nos esforçarmos, Deus irá dar um jeito na nossa imundície, no nosso pecado, na nossa culpa. E com isso,
achamos que talvez possamos alcançar a vida eterna. Quando a palavra de Deus diz, só existe um caminho, só existe uma possibilidade. É por isso que o apóstolo Paulo, antes de responder como receber a vida eterna, ele faz essa afirmação categórica no verso de número 4. Eu gosto muito desse versículo, porque ele nos dá clareza de como a lei não pode salvar. Não basta uma vida exercitada na obediência para que você receba vida eterna. Mas o que é suficiente? Ou quem foi suficiente? E aí o texto diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Nas semanas anteriores, nós vimos como a vida eterna é uma promessa, como a vida eterna é um presente. E tudo isso está relacionado com a pessoa de Cristo. Eu me lembro certa vez, pregando o Evangelho, no ambiente de uma família, estávamos ali no apartamento, em especial a mulher, a esposa, naquela circunstância, ela estava muito ansiosa por Deus. Sabe aquela coisa, quando você percebe, o Espírito Santo está fazendo algo aqui. A sede, a necessidade, o quebrantamento do coração dessa mulher, é uma obra do Espírito Santo. E eu me lembro que, sabendo ser ela uma mulher intelectualmente muito capaz, uma pessoa muito estudiosa, eu comecei então a tentar usar alguns argumentos para apontar como que a arqueologia aponta para a autoridade bíblica, como que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, e digamos assim, usando a apologética cristã, trazer uma clareza. E eu lembro que na hora, quando eu estava insistindo por esse caminho, aquela mulher virou para mim e disse assim, mas será que não tem algo mais simples? Só você me dizer como. Caiu a minha ficha. Ela não precisa de um convencimento intelectual de que a Bíblia é a palavra do Senhor e que ela pode então lançar a confiança na Escritura. Ela já está com o coração preparado. Ela precisa saber o seguinte: ok, eu estou aqui, eu quero essa vida nova em Jesus, eu quero esse relacionamento com Jesus, mas como? Como a gente vive isso? Como isso começa na vida da gente? Como eu saio do lugar que eu estou espiritualmente e consigo me mover para um relacionamento com Deus? Como? Era quase uma súplica. Me diz como. Talvez haja alguém aqui que tem isso ainda como pergunta. E talvez essa manhã para você essa resposta seja tão importante por causa disso. Você acabou de ouvir, como a Escritura diz. Não é o seu esforço, não é o seu empenho, não são as suas obras. Você pode ser, humanamente falando, a melhor pessoa do ponto de vista moral, caridoso, fiel à sua esposa, um bom pai, uma boa mãe, ou um bom filho. Isso não resolve o seu problema quanto à vida eterna. E aí você ouviu agora que o fim de tudo, aquele que é completo e que pode oferecer a vida eterna é Jesus. Mas a pergunta é como? Como isso acontece? Como eu posso sair daquela porta ali, sabendo que se ali na frente eu tiver um infarto, eu estarei com o Senhor? Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Que a sua vida pode acabar, essa vida acabar daqui a pouco, mas você tem em Deus vida eterna, que você estará com Ele. Entende a profundidade dessa resposta? Agora, quantas pessoas às vezes se aproximam de nós, e o Espírito Santo, como no caso daquela mulher, está trabalhando esse coração. Aí a minha pergunta para você, que é colocado por Deus numa situação como essa, em que alguém está dizendo, me diz, como eu posso ter essa vida eterna em Jesus? Você conseguiria dar essa resposta de maneira clara?
Entende então por que esta mensagem nesta manhã também é tão importante para você? Porque talvez Deus te colocará diante de alguém que necessitará especificamente dessa resposta. E meus amados irmãos, a resposta nesse texto é muito clara. E ela tem 3 partes. A primeira parte está justamente no verso 9, quando ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Como posso receber a vida eterna? Recebe a vida eterna aqueles que confessam com a boca uma verdade essencial: Jesus é Senhor. E você sabe por que o apóstolo Paulo coloca isto como um princípio central para que alguém possa ter uma nova vida com Deus? Porque o centro do Evangelho é justamente esse. É você crer que Jesus Cristo não foi um homem qualquer. Eu estive esses dias passando por Dubai, e alguns dias, a maior parte dos dias, numa viagem à Coreia. Inclusive daqui a pouco a gente vai dar algum testemunho do que Deus fez lá em termos do Evangelho. Mas lá em Dubai, você vai a um emirado, um dos Emirados, né? Porque hoje existem os Emirados Árabes Unidos, e Dubai é um dos Emirados Unidos. Lá a lei que funciona é a Sharia, a lei islâmica, de um modo abrandado, de um modo não tão radical. E se você chegar lá e falar assim: esse povo aqui não crê em Jesus, você vai estar cometendo um erro muito grande. Porque eles creem. Eles creem. Só que eles não creem que Jesus é o Senhor. Eles creem. Eles creem que Jesus foi uma pessoa extremamente importante. O maior dos profetas, abaixo apenas de Maomé. Mas eles não creem que Jesus é Kyrios, que é o termo grego. E o termo Kyrios, ele é o equivalente ao modo com que Deus era chamado no Velho Testamento. Então, quando alguém confessa que Cristo é o Senhor, o que ele está confessando com a boca dele? Ele está confessando que ele crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele crê na divindade de Jesus, e que esse que é o Senhor, agora tem o governo da sua vida, a quem ele está entregando a sua história. Eu creio que Deus me amou e mandou o seu Filho, e esse Filho é a segunda pessoa da Trindade, ele se fez homem, ele habitou no meio das pessoas, ele viveu aqui. Mas para receber a vida eterna, não basta confessar com a boca. É necessário, como diz a segunda parte do verso 9, você precisa crer em seu coração que Deus o ressuscitou. Então eu confesso com a boca, um princípio externo, é uma atitude para fora. Eu me lembro certa vez de uma pessoa chegando para mim dizendo assim: pastor, eu quero caminhar com Jesus, eu quero viver com Jesus, mas eu só não posso dizer isso publicamente. E eu perguntei: por quê, minha querida? E ela me disse: porque vai ser uma decepção para o meu pai e para a minha mãe. Eles vão se decepcionar, vão ficar tristes, mas eu entendi quem é Jesus. O senhor acha que pode ser assim? E eu vim nesse texto e falei assim: não. É necessário confessar com a boca. Porque o Jesus se torna o centro da sua vida. Ele é Senhor, Ele é maior do que pai e mãe, maior do que filho, marido, esposa, dinheiro, sucesso, bens. Ou Ele é, ou Ele não é. Ou Ele não é. Esse é o elemento externo da fé. Nós não temos a escolha de sermos discípulos de Jesus, diríamos assim, escondidos nas sombras.
Porque nós somos chamados a confessar diante de Deus e diante do mundo, mesmo que isso nos custe caro, que Ele é o Senhor. Mas não adianta confessar com a boca, fazer esse movimento externo, se dentro do coração eu não entendi e eu não recebi a percepção da obra que Jesus fez. Porque quando eu creio no coração que Deus o ressuscitou, para eu crer na ressurreição tem que crer no que primeiro? Só pode ressuscitar quem morreu. Então, quando eu creio na ressurreição, na verdade eu estou dizendo que eu acredito que Ele morreu, Ele foi sacrificado, Ele passou pela morte, mas Ele venceu a morte, e a ressurreição dEle agora é a nossa vida, é a própria vida eterna sobre nós. Por quê? Porque aquele que venceu a morte é um ser vivificante, Ele pode dar vida. E aquilo que é externo, eu confesso que Ele é o Senhor, tem uma dimensão interna profunda em que eu digo, eu creio, Ele morreu e ressuscitou por mim. A morte dEle foi real, foi histórica, como também a vitória dEle sobre a morte. E isso aconteceu para que os meus pecados fossem perdoados. Confessar com a boca, crer no coração. Mas o texto nos dá uma terceira dimensão de como nós recebemos a vida eterna. O apóstolo continua dizendo que por causa disto a palavra está perto de você. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Ele disse anteriormente, ele nos diz, se a gente confessar com a boca, se a gente crer no coração, e ele continua, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Ou seja, as duas dimensões precisam acontecer juntas. A confissão externa e a fé interna. Mas aí ele continua dizendo, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Ou seja, não há uma distinção étnica. Aqui tem uma coisa muito importante, meus amados irmãos, para um problema que a igreja contemporânea tem vivido, que é um tipo de judaísmo. Como se Deus amasse a igreja, mas no fundo, Deus ama muito mais os judeus. Espera aí, não é isso que a Bíblia ensina, não. Em Cristo, por confessarmos Ele como Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não há mais judeu e nem gentio. Não há uma casta de crentes diferente de outra casta. Não há o andar de cima da igreja e o andar de baixo. Por isso nenhum de nós que já cremos e que já confessamos pode se orgulhar de si mesmo. Tudo é a graça de Deus. Mas aí o apóstolo caminha para essa terceira dimensão, esse terceiro elemento de como receber a salvação. Porque ele diz que ele abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que... Gente, está fraco demais. Está fraco demais. Vocês invocam desse jeito? Quando a coisa aperta, é assim que você invoca a Deus? Vou invocar. Hoje eu estou quebrado, machucado, ferido. Mas eu vou invocar o Senhor. Senhor, eu estou invocando o teu nome. Quando a coisa aperta. Às vezes, o invocar é um grito. Senhor! Senhor! E às vezes o invocar é uma coisa mais alta que o grito. Um silêncio profundo da alma diante de Deus.
a gente não invoca só para salvação. Aqui no texto nós estamos falando de invocar para ser salvo. Mas quantas vezes na nossa vida a gente tem que invocar: tem misericórdia de mim, Senhor. Nós recebemos, por exemplo, a notícia de que a Gabriela, neta da nossa irmã Malu, está lá no Canadá, tentando fechar um diagnóstico, uma menina nova. Parece-me, lembrei na hora, viu, Denise, da Beatriz, sua irmã, não sei se ela está aqui com a gente hoje, mas quando de repente a Beatriz, filha aqui da igreja, começa a ter uma série de sintomas, depois descobrimos, foi confirmado que era síndrome de Guillain-Barré mesmo, né, Denise? Pois é, a menina está lá com essa suspeita. O que você faz numa situação dessa? O que a igreja tem que fazer junto com os nossos irmãos que estão sofrendo? Nós temos que invocar. Invocar. E aqui você vai entender, quanto à salvação, por que invocar é um elemento importante. Porque quando a graça de Deus nos alcança, e a gente entende o quanto somos pecadores, e a gente compreende que só existe um Salvador, só existe uma possibilidade, só existe um caminho, só uma pessoa em todas as gerações, em todo o universo, pode perdoar você, resgatar você, salvar você e te dar vida eterna. Isso não é simplesmente um convencimento intelectual, é um pedido, é um clamor da alma: Senhor, me perdoa. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E qual é a promessa do texto que lemos, irmãos? Que todo aquele que invocá-lo, todo aquele que chegar diante dele com o coração em arrependimento e fé, confessando com a boca, crendo no coração, a promessa é: você será salvo. Salvo. E isso te lança num relacionamento com Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus colocou no coração do homem a necessidade pela eternidade. Quem te criou foi um Deus eterno. E Ele te criou com propósitos eternos. E Ele te criou para ter vida eterna. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos como que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos como que a nossa queda nos desviou da presença do Pai e nos lançou numa morte profunda. E ao invés então de vida eterna, nós fomos lançados em morte eterna. Mas agora, aquele que confessa com a boca, aquele que crê no coração e aquele que invoca o Senhor Jesus, a promessa é: você terá aquilo que te falta, aquele buraco que está dentro de você, aquilo que te rouba o propósito, o sentido. E você terá respostas não apenas para o agora, você terá para o agora, porque essa vida eterna já é te dada hoje. Quando você o confessa, quando você crê de todo o coração e quando você o invoca. Mas isso também te responde a respeito da esperança eterna que você pode ter. Não é sobre isso que nós temos falado nessas semanas. Então, se um dia você o confessou, se um dia você passou a crer no seu coração, se um dia você o invocou, a promessa da Escritura é: você já está debaixo desta salvação e desta vida eterna. Mas se você ainda não experimentou essas três coisas, nem se você tentasse cumprir toda a lei de Deus, você não obterá
vida eterna no Senhor. E a sua morte será eterna. Espiritualmente você já está morto. E o dia que você morrer fisicamente, a sua condição para toda a eternidade estará selada, porque o tempo de crer, o tempo de confessar, o tempo de invocar chama-se hoje. Hoje. Mas, meus amados irmãos, e eu estou caminhando agora para fechar esta mensagem desta manhã. Mas Paulo levanta um dilema. Isso está nos versos posteriores ao texto que nós lemos. Ele diz assim, verso 14: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Se um dia você confessou Jesus, e de todo o coração você creu nele, e você crê nele, como o Senhor da sua vida, que morreu e ressuscitou por você, e se você o invocou como Senhor e Salvador, de modo com que você tenha acesso livre ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, para invocá-lo e invocá-lo em todas as circunstâncias da sua vida. Isso aconteceu porque alguém ou algumas pessoas foram instrumentos de Deus para você ouvir o que você não tinha ouvido, para você crer naquilo que você não conhecia, para que você pudesse então ter aquilo que você não tinha. É assim que o Evangelho alcança as pessoas.